não poderia de agradecer os nossos patrocinadores, né? O Banco do Brasil, a Eis, Sagol, a Micasa, a todos. Agradecer o Radamés, que está presente na nossa sala, e vou pedir permissão, ele já deu permissão, está vendo? Ele balançou a cabeça. Hoje nós tivemos um dia intenso, nós fizemos até às 18 horas a gente conseguiu fazer no mínimo umas 6 reuniões, né? E para nossa felicidade, todas as reuniões focadas em vocês, que hoje estão nessa sala de aula, que estão acompanhando as nossas lives, esse nosso momento de interação e de troca de conhecimento. E com certeza depois dessa reunião, na semana que vem, vocês vão ter grandes novidades. Vou falar nisso para vocês verem que o resultado está sendo tão bom dessa ação que a diretoria da CBV, na pessoa do Toroca e do Radamés principalmente, e sem falar de todo o corpo da CBV, né, todas as nossas unidades, comprou a ideia e o retorno que vocês, participantes desse programa, estão dando para nós. A coisa está sendo tão maravilhosa que semana que vem tem boas novidades para vocês aí. Não posso contar agora, até porque vocês têm que acompanhar as lives para saber dessas novidades, né, Radamés? Mas vem muita coisa boa aí e pode ter certeza. A CBV, hoje o foco na CBV são vocês, são os nossos técnicos, são os nossos fãs, são os nossos amantes do voleibol. E esse retorno que vocês estão dando para a gente é muito significativo, é muito importante para nós do voleibol. Então, com certeza, o projeto vai ter muitas novidades ainda. Hoje, como todo mundo sabe, na quarta-feira, a gente apresenta um trabalho dos nossos técnicos, dos nossos professores, até agora, de trabalhos desenvolvidos no curso do Comitê Olímpico Brasileiro, da Academia Brasileira de Treinadores, e do nosso nível 4, esse ano, aliás, ano passado, realizado em São Paulo, e que produziu muito conhecimento e a gente se motivou com isso, né? Então, a quarta-feira, o espaço é de vocês, né? Para mostrarem os trabalhos e a dedicação na pesquisa que vocês têm demonstrado. Então, hoje a gente vai ter um tema interessante. O nosso grupo de trabalho hoje, nós temos os 2 mediadores, os nossos 2 doutores, né? O professor Duda e o professor João, que todo mundo já conhece, são, além de doutores, têm uma história maravilhosa no voleibol, né, Radamés? E também investiram, né, na parte científica do voleibol. Hoje são estudiosos, são doutores, estão na área acadêmica, dão aula em universidade, ministram cursos no Brasil todinho da nossa CONAT. Eles vão mediar esse trabalho maravilhoso de mais um aluno nosso, o Ricardo, que vai apresentar um tema muito importante. Mas antes de eu passar a palavra para os nossos 2 mediadores, o Duda e o João, eu gostaria que o Lázaro passasse aquela nossa vinhetazinha hoje, que tem surpresa, né, Lázaro? E logo depois da vinheta, a gente entra com o professor João e com o professor Duda para a apresentação do palestrante e a apresentação do tema de hoje, que vai ser muito interessante, tá? Boa sala de aula para todos nós. Lázaro, por favor, a nossa vinheta. Em tempos de pandemia mundial, quando há um enorme sentimento de desamparo, nós do vôlei brasileiro não podemos dizer isso. Estamos sim, atentos e solidários no que vem acontecendo, fazendo a nossa parte. Mas seguimos contando com o bem extremamente precioso e fundamental para seguirmos adiante. O total apoio dos nossos patrocinadores e parceiros. Estamos com o nosso calendário temporariamente paralisado, mas seguimos ativos e planejando um futuro que esperamos seja em breve. E ao voltarmos a lotar ginásios e arenas, voltaremos a dar o merecido retorno a todos os nossos apoiadores. Tão fiéis e importantes para sobrevivermos a esta crise causada pelo Covid-19. O vôlei brasileiro é grande, é vencedor. E com essas empresas ao nosso lado, sairemos ainda mais fortes depois de tudo isso.
Apoie quem apoia o voleibol brasileiro. Estaremos juntos e mais fortes, pelo esporte e pelo Brasil. Bem, bom ver essas nossas joias, esses nossos diamantes, mandar uma mensagem para todos nós, é muito gratificante. Professor Duda e professor João, por favor, assumam. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui, né, pela segunda vez, mostrando o resultado de um trabalho que foi feito no curso nível 4, na qual eu e o professor João fomos os orientadores. Esse curso ele ocorreu em Sorocaba, interior de São Paulo, em janeiro de 2020. Então, o que nós fizemos lá, essa oportunidade que nós estamos tendo agora é justamente para mostrar, né, o interesse dos nossos professores, dos nossos treinadores, não somente de se qualificar, mas também de buscar junto à literatura existente no mundo sobre vôlei e, ao mesmo tempo, investigar, né, a partir de dados que, porventura, surjam de problemas que estão dentro do nosso esporte, comprovar de que há um interesse direto no momento em que nós conseguimos estabelecer essa relação entre os cursos da TVV e a pesquisa científica. Até para alertá-los, agora, a partir da semana que vem, dia 1º de julho, nós vamos iniciar um outro nível 4, só que esse vai ser no mesmo molde que nós estamos tendo aqui agora, né? Meu nome é Luiz, sou professor de Educação Física, eu já havia me apresentado antes, mas só para vocês saberem em quem que vocês estão, alguns me conhecem, outros não. Sou professor de Educação Física, fui treinador de vôlei durante 30 anos da minha vida, sou membro da comissão de treinadores também mais ou menos em torno aí de uns 30 anos, sou um dos precursores, junto com o professor Célio Cordeiro, dessa iniciativa que vem sendo, né, consagrada nos últimos anos, e a esperança é que ela continue no mesmo formato que ela se encontra hoje. Deixei de treinar 30 anos da minha vida, entrei na universidade, sou professor universitário, trabalho na Universidade Estadual de Goiás, em Goiânia. Sou mestre em Psicologia do Esporte, doutor em Biodinâmica do Movimento do Esporte e sou pós-doutor em Atividade Física e Saúde. Então, além da experiência como treinador, né, como ex-jogador de vôlei, tenho uma experiência também dedicada ao ensino superior. Então, feito isso, eu passo a palavra ao professor João, meu amigo, professor, treinador, né, também professor universitário, com uma experiência incrível dentro do esporte, para que ele possa, além de se apresentar para os senhores, ele apresentar os nossos palestrantes aí que vão mostrar o trabalho que foi feito durante o curso nível 4. Tá? Espero que todos vocês participem efetivamente e gostem daquilo que nós estamos, dentro do possível, procurando ajustar para que o voleibol brasileiro realmente permaneça, né, no estágio em que ele se encontre e até atinja outros patamares aí. Okay? Tenham uma boa atividade, senhores. Uma boa noite a todos. João. Boa noite a todos. Eu sou o João Crisóstomo e com muito prazer estou aqui participando de mais essa atividade organizada pela Confederação Brasileira de Vôlei. Agradeço a oportunidade e gostaria de dar o meu testemunho que esse tipo de atividade que está sendo desenvolvida agora
e que nós começamos há 15 dias atrás, ou seja, a apresentação dos trabalhos, mostra uma nova etapa daquilo que é feito na formação dos treinadores brasileiros. Ou seja, não se tem mais apenas e tão somente a preocupação de formar treinadores que conheçam a parte prática, mas também profissionais de voleibol que consigam deixar escrito, registrar, né, aquilo que estudam, pesquisam. Né? Então, essa nova fase, com certeza absoluta, vai alavancar uma nova diretriz da CONAT, de maneiras que a gente possa realmente contribuir para que o voleibol brasileiro continue sendo o voleibol principal, o mais vitorioso, né, do mundo, o mais vitorioso em termos internacionais. Antes de dar continuidade, eu gostaria de fazer uma justiça aqui, né? Assim como o Duda, né? Viu, Carlão? Assim como o Duda mostrou que ele não é apenas o doutor, ele é um pós-doc, né? Eu gostaria de fazer uma justiça que eu não sou doutor, eu tenho apenas, tão somente, o título de mestre em educação física. Tá? Que se faça essa justiça para que não se iluda, né? Se iluda as pessoas que estão comparecendo e presenciando. Hoje nós vamos ter um trabalho que tem o nome, né, o papel de cada jogador e a individualização da recepção. E eu confesso que, quando eu vi esse tema, eu fiquei um pouco preocupado, porque é um tema assim, muito específico, né, dentro do nosso esporte, mas vocês devem ter uma grande expectativa em relação ao trabalho, porque o Ricardo dos Santos de Moura, treinador nível 4, conquistado em Sorocaba em janeiro, o Marcos Becchini Júnior e o Robson Luiz Rodrigues conseguiram realizar um estudo muito legal, muito profundo, trazendo as várias vertentes, os vários tópicos que constituem, né, a recepção e que são importantes para que se possa bem recepcionar. Então, eles abordaram, né, os aspectos motores, os aspectos cognitivos, os aspectos físicos, conseguiram trazer isto para as especializações várias em termos dos ponteiros, dos líberos, né? E trouxeram uma colocação que está muito em moda, que é o passador auxiliar, ou seja, todos têm função, inclusive o oposto, eles vão mostrar num estudo extremamente interessante e com muita fundamentação científica. Então, eu tenho certeza absoluta que teremos uma noite extremamente proveitosa essa noite. E deixo claro que todos os interessados poderão participar através de perguntas no sentido de colaborar para que o trabalho se torne ainda mais profundo, ainda mais brilhante. Então, eu passo a palavra agora para o Ricardo, para que ele inicie a apresentação do trabalho. Perfeito? Boa noite. Vou compartilhar a nossa apresentação aqui. Vamos lá. Conseguindo ver o compartilhamento aí? Eu não estou conseguindo colocar em forma de apresentação. Ricardo, você pode tirar o compartilhamento, desfaz ele, você coloca ele no modo apresentação e na hora de compartilhar, você seleciona o programa no modo apresentação.
abençoado aqui, porque eu não tô... Um segundinho para vocês, eu não estou conseguindo ter acesso ao documento. Acho que eu vou ter que abrir ele novamente. Ricardo, fica tranquilo que tudo vai dar certo. Fique tranquilo. Não é? Estamos aqui esperando. Essas coisas acontecem. Estou a quarentena inteira assistindo apresentações, fazendo live e não tive nenhum problema. Calma aí, sempre... fica tranquilo que vai dar certo. Lázaro, você tem uma cópia da apresentação aí? Sim. Eu não conseguia compartilhar daqui. Se não conseguir, você ajuda Ele ele. pediu para Compartilha. reiniciar o PowerPoint, eu estou reiniciando, agora eu fechei ele, vou ver se eu consigo abrir ele novamente. Eu acho que vai agora. Ok. É que eu não consigo. Marcos Lázaro não é forte na recepção, e a gente precisa contratar um líbero para o lugar dele. Certo aí? Ricardo, se apresente primeiro, por favor, tá ok? Tá ok. Vamos lá, desligar o microfone. Boa noite. Meu nome é Ricardo Moura, como já foi falado pelos professores. Vou apresentar esse trabalho junto com o Marcos e o Robson. Vou falar um pouquinho. Meu nome é Ricardo, sou nascido no Rio de Janeiro, em Curitiba, muito novo, ainda com 6, 7 anos, onde fiz toda a minha formação profissional. Formei em Educação Física ali na Universidade Federal do Paraná. Depois de formado, anos depois, vim trabalhar com voleibol adulto aqui no estado do Mato Grosso, onde estou até hoje. Comecei com adulto, hoje já estou nas categorias de base, mas sempre no voleibol já há mais de 20 anos. Esse trabalho foi feito também pelo professor Marcos, né? Marcos Bichini, de Suzano, que trabalha com voleibol no projeto lá em Suzano, e o professor Robson, que trabalha no Espírito Santo, um projeto de voleibol de praia no Espírito Santo, um projeto muito bacana, de muita referência lá no estado também. Não sei dar mais detalhes agora, mas acho que eles poderão participar depois e dividir isso com vocês. Tá? Eu trabalho aqui no Mato Grosso hoje com um projeto que a gente desenvolveu aqui também, que tem a base, como eu falei, com uma perspectiva de futuramente de categorias de... Eu estou numa sinuca de bico. Adulta. Então vamos lá. O nosso trabalho é sobre o papel de cada jogador e a individualização da recepção. Como vocês podem ver aí, a gente tem que tomar um cuidado danado dentro da apresentação do nosso trabalho para não entrar no tema de sistemas de recepção, né, ou esquemas táticos de recepção, porque pode ser que em algum momento o nosso trabalho se confunda um pouquinho com isso, até por uma necessidade, né, conceitual da gente tocar nos temas, mas a gente não vem, como eu estou falando, a gente não vai falar de sistema de recepção ou estratégia de recepção, a gente vai falar da individualização da recepção, ou seja, o papel de cada um dos jogadores que participam dessa fase do jogo, importantíssima, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, e a função individual de cada um nesse momento. A importância de estudarmos o fundamento pela velocidade do vôlei, né? Então existem alguns fatores aqui que todos que participam numa sala de conferência como essa já conhecem. Então a gente vai só tentar ilustrar um pouquinho, né? A gente sabendo da velocidade do jogo do voleibol que o jogo se desenvolve, por não ser um esporte de domínio de bola, né? Por ser um esporte apenas de ações de rebatida, o jogo se desenvolve numa velocidade muito grande, independente de velocidade de jogada, velocidade do jogo em si. Tendo essa característica, o jogo de voleibol, se vê necessário um estudo bem minucioso dos seus fundamentos, das suas ações do jogo, para que se possa chegar ao mais perto
do perfeito ou do ideal possível, né? A gente sabe que isso é impossível dentro das características do jogo, dentro de um jogo inteiro, mas se estuda, se analisa, se pesquisa para se levar isso para a parte prática, para o trabalho e tentar trazer essa estrutura científica toda para que dentro do trabalho prático a gente consiga dar a maior eficiência possível do gesto. Tendo a recepção função estratégica dentro do jogo, né? Porque a recepção é a primeira ação, preparação da jogada, e é ela que vai definir a quantidade de ações ofensivas que a sua equipe vai ter, ou a quantidade ou a qualidade. Né? Você pode oferecer uma bola para o seu levantador em que ele tenha a opção de 4 levantamentos, 3, 4 levantamentos, mas dependendo da maneira como essa bola chega ao nosso levantador, esses levantamentos não vão ter a mesma qualidade, ou talvez a mesma velocidade que eles poderiam ter, né? Tornando as nossas ações ofensivas mais vigorosas, né? Mais fortes, mais eficientes. E aí, no trabalho, a gente, como já comentei com vocês, a gente vai fazer um trabalho de análise individual. Cada jogador desse dentro da quadra, qual é a função dele, quais as alterações das suas funções, conforme situações apresentadas pelo adversário, e vamos mais para frente que a gente vai entender um pouquinho melhor, tá joia? Então, a nossa função é caracterizar, resumidamente, o nosso trabalho busca caracterizar muito bem o fundamento da recepção entre cada jogador, para que a gente possa ter um bom estudo, uma boa pesquisa, uma boa análise para se dar uma linha de pensamento, uma linha de progressão dentro do trabalho, tanto da base quanto das categorias adultas do alto rendimento, né? Dentro do trabalho que a gente vai apresentar aqui, existem fatores que são extremamente relevantes para um trabalho de categoria de base, né? Que é o gesto, movimentação, alguns aspectos cognitivos, e muita coisa que se dá a devida importância, né? Deveria se dar, a gente sabe que se dá a devida importância na categoria adulta ou no alto nível lá. Então, a nossa intenção é trabalhar bem fragmentado, né? Ou mostrar bem fragmentado todos os aspectos desse fundamento para que a gente possa atender a todas as categorias aí. Vamos a alguns fatores que são, a gente vai falar um pouquinho ainda de individual, sem pensar em aspecto quadra, né, o adversário, o posicionamento na quadra, né, ou posição dentro da quadra. Vamos falar dos fatores individuais que levam o atleta a ter sucesso, né, ou não, no fundamento da recepção. Né? Então, as características que precisam ser trabalhadas, ou ele precisa ter em eficiência para que se possa chegar ao sucesso no fundamento. Primeiro, a visualização. Né? Então, a decisão dele vem da visão. Né? Ele vai ter a informação, a referência daquilo que ele está observando. Né? Existem as características de lançamento de bola, gesto do atleta adversário, a movimentação do atleta adversário. Então, vários fatores visuais que ele vai interpretar, transformar no seu aspecto, no seu cognitivo, na sua reflexão, para tomar uma decisão. Aonde vem a fase da tomada de decisão, conforme aquilo que ele presenciou, aquilo que ele visualizou, lançamento de bola, movimentação do atleta, para onde ele está se direcionando, para onde vem a corrida, o balanço da bola, conforme esse movimento que ele observou, qual a decisão que ele vai tomar, certo? Qual vai ser a melhor ação, qual o melhor gesto que ele precisa ter para ficar com eficiência nessa bola. A partir daí ele vem para o gesto motor, do deslocamento. Né, teve a visualização, tomou a decisão e vai se deslocar para frente, para o lado, para trás, para onde ele vai se deslocar para que tenha uma boa preparação para fazer a realização do passe. Um pouquinho que tem um quadro aqui. Vai fazer a preparação. A preparação, o que é? Visualizou, tomou decisão, se deslocou, se posiciona. Preparação, movimentação de perna, postura dos braços, a plataforma, né, o ângulo de reação da bola, para que a bola possa chegar na mão do levantador, e aí o movimento final das 5 etapas que a gente caracterizou, que é o movimento da entrega. Certo? Então, visualiza, toma decisão, se desloca, se prepara fisicamente, a postura, a base que a gente chama, e faz a entrega aí.
Aí a gente tem algumas imagens que eu vou falar um pouquinho sobre aquela fase da preparação. A gente tem 6 imagens aqui para ilustrar um pouquinho isso, né? As diferentes plataformas, ou diferentes bases, ou posturas para realização do passe. A primeira delas aqui é a Camila Bright, né? Numa postura ou numa preparação mais comum num saque curto, né? Onde o atleta tem deslocamento para frente, entra com a base bem baixa para poder fazer a realização do passe, num saque mais curto. Aí logo em seguida a Jaqueline, com duas posturas aí de passe. A diferença entre as duas é que a do meio, ela está com o ombro mais alto, né? Fazendo um ângulo de contato com a bola que vai favorecer essa bola chegar na levantadora, porque a bola não está na frente do corpo dela, né? Diferente da terceira imagem, ela está com a perna estendida ainda, mas a bola está na frente do corpo dela, a bola vai bater e vai reagir para a levantadora, certo? Ali no segundo ela teve que fazer o movimento do braço para poder correto. E depois vem o Mike, numa postura que muitos julgam que seja a ideal, né? Acreditamos que seja a ideal, a mais adequada ou a mais eficiente, vamos dizer assim, se possível, né? Se há possibilidade de se chegar com essa postura na bola, dependendo da velocidade dela, imaginamos que seja a mais adequada, né? A que minimiza a quantidade de erros. Pegaray com um passe alto, um passe de toque, e a Natália ali, meio em pé, com o braço de lado, né? Então, imagina-se ali já um não tão pesado, né, mas para o fundo da quadra, onde ela teve a oportunidade de passar em pé, girando o braço, para poder fazer com que essa bola chegue da melhor maneira no levantador, certo? Essas são as posturas da preparação. Então, a gente falar um pouquinho sobre as habilidades mentais, porque não um fator determinante também para que a gente possa ter eficiência. Aqui não vamos falar só em passe, né, só de recepção, né? Acho que muitas dessas habilidades mentais se incluem para todas ou praticamente todas as posições, não só do voleibol, como da maioria das modalidades esportivas também, mas nesse caso a gente vai ver algumas que são bem determinantes para essa situação do jogo, porque é o que faz a bola entrar em jogo na nossa equipe e fazer com que a gente tenha eficiência no ataque. Então a primeira delas é a atenção estreita e externa, né? Externa porque não é um foco mental, né? Uma atenção é algo que ele está observando, né? Estreito por ser pontual, ser um ponto de referência onde ele está observando. A capacidade de visão periférica, né? Ou seja, essa habilidade de atenção estreita e externa é a capacidade de se focar naquele determinado ponto, no caso para nós o sacador, né? E tentar focar nisso sem que se distraia com fatores à sua volta, né? Ou com outras coisas que podem chamar sua atenção ao redor aí. Então, a capacidade de direcionar a atenção do atleta, a capacidade da visão periférica, para ter uma boa noção de deslocamento dentro da quadra, né? Ter uma noção periférica. O atleta não olha para a quadra para saber se a bola vai fora ou não, né? Normalmente, quando saque, é a visão periférica que auxilia. A visão periférica para te dar uma boa referência em relação aos atletas que estão na sua linha de recepção junto com você. Então, essa capacidade de visão periférica auxilia também bastante nesse processo de individualização da recepção. A capacidade de alterar a atenção está bastante ligado também ao primeiro item, que é da atenção estreita e externa, porque o atleta tem que ter um foco muito grande em quem está sacando, para perceber, como já falamos, a corrida do sacador, o movimento, o lançamento da bola, a velocidade, e a partir do momento em que o atacante dá o contato com a bola, ou talvez um pouquinho antes, já o foco de atenção dele já deixa de ser do atleta e passa a ser na bola, né? Então, essa capacidade de alterar o foco da atenção tem que ser rápido e eficiente também, né? De tirar o foco do sacador para fazer uma boa avaliação de que ele vai te apresentar e passar a focar na bola para ver a partir dali qual o movimento ou a velocidade do movimento que você vai realizar. E a habilidade de se sentir uma pessoa ou um atleta seguro e confiante, né? Nessa função, a gente sabe que os adversários procuram aí sacar em determinados atletas, ou quando sente que o atleta não está num bom momento de recepção do jogo, é onde vai se forçar o saque ainda mais. Então, essa capacidade de sair do jogo e voltar, né, sempre que houver necessidade de cometer uma falha ou cometer um erro ali, saber levantar, se recompor e ir para uma próxima jogada sem deixar com que
aquele erro ou aqueles erros anteriores afetem no seu desempenho, é uma habilidade extremamente importante para jogador, principalmente para os jogadores que jogam numa linha de recepção como jogadores principais, né? E a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho, sobre jogadores principais, auxiliares, etc. Aqui é a relação à teoria do invertido. Possivelmente muitos aqui já estudaram esse gráfico, né? A teoria do invertido a gente vê bastante, né, na área da aprendizagem motora, e é bastante oportuno nesse momento para a gente falar da habilidade mental do atleta nessa situação, porque ele tem que ter um certo nível de ansiedade ou de ativação, mas não pode deixar que isso supere os limites, porque vai interferir, né? Então é muito difícil, né, se determinar um ponto médio de ativação ou de ansiedade, mas é necessário, né? O atleta, com o passar do tempo, com a sua experiência, com a participação de competições, com as dificuldades, vai acabar chegando, né, acaba chegando aí num nível médio que dá segurança para ele para poder realizar o fundamento ou a participação dentro do jogo, tá? Ou seja, a relação entre ativação e desempenho, né? O desempenho dele, se a ativação for baixa ou for muito alto, vai afetar diretamente o desempenho dele aí, certo? Então, o ideal é que essa ativação esteja no nível médio ali, no nível adequado. Então, vamos lá. Falando agora um pouquinho sobre colocando um pouquinho dentro da quadra, né? Falando um pouquinho sobre os atletas dentro das suas posições, a gente caracteriza dentro da equipe, podemos caracterizar aí dentro da equipe os principais passadores, né? As equipes contam normalmente com 3, que são seus principais passadores, são os 2 ponteiros e o líbero, né? Os 2 ponteiros, que é um ponteiro, o líbero, que tem a função, nesse momento do jogo, ele tem o foco dele e a atenção dele é estritamente na recepção, né? Então, a função, o papel individual do líbero nesse momento é a recepção, que é a sua função dentro do jogo, né? Nesse momento. A função de defender e em algum momento levantar, mas para nós agora o líbero tem a função de fazer a recepção. Então, o foco dele é totalmente focado a isso. Agora temos os outros 2 ponteiros que entram, se classificam também como nossos principais passadores, porque passam em todas as redes, né? Passam em todas as situações do jogo, normalmente, né? A gente vai falar aqui dentro do que é um senso comum, dentro do que é, vamos sair um pouquinho do o mais comum aqui mais para o final, mas nessa parte aqui de iniciação a gente está falando dentro daquilo que julgamos que seja o mais comum dentro das equipes aí. Então, os 2 ponteiros, um ponteiro que está na rede e outro ponteiro que está na sua posição sempre no fundo da quadra. Então, os ponteiros, diferente do líbero, eles têm a grande responsabilidade de ser o principal passador, de fazer parte dos principais passadores, mas eles também têm a responsabilidade de, além de fazer essa entrega, além de dar certa eficiência nesse passe, de dar eficiência ao passe, eles têm a responsabilidade de se apresentar para o ataque, né? E também já há uma diferença, porque o gestual e a atenção do ponteiro que está na rede, que realiza o passe e se apresenta para um ataque na rede, e o ponteiro que realiza o passe e se apresenta para um ataque vindo pelo fundo, já são focos diferentes também. Ambos vivem isso em diferentes momentos do jogo, né? Mas diferente do líbero, que foca esse momento estritamente no passe, os 2 ponteiros como passadores principais também tem que ter, além do passe, tem que passar pensando na melhor condição para se apresentar para o ataque na sequência. Os nossos passadores auxiliares, ou que caracterizamos os passadores auxiliares do jogo, que são os opostos e os centrais, né? Passadores auxiliares, porque nós vamos ver um pouquinho mais para frente que praticamente em todas as formações do jogo, o central que está na rede, né? Logicamente, o central que está no fundo, saindo do jogo com a entrada do líbero, o central que está na rede sempre vai ter uma área a proteger no momento do passe, e o oposto, que entra como um passador auxiliar, apesar de que em algumas redes seja muito difícil o uso
do oposto nas condições em que ele tem como auxiliar ali naquela linha de passe, a responsabilidade dele, o nível de dificuldade dele ainda maior do que a do central. Não sei se estou me fazendo entender. Então, ambos são passadores auxiliares. O central sempre com a responsabilidade de uma bola curta ali na frente, uma bola com uma velocidade já mais baixa, e o oposto não participa sempre da linha de passe. Quando participa, que não há necessidade de participar, é uma opção que vem sendo mais comum. Quando participa, ele participa com uma responsabilidade maior, porque se ele está sendo necessário na linha de passe, é porque o saque que está vindo do outro lado é um saque de peso. Então, a responsabilidade dele é um pouquinho maior aí. Não do que a dos principais, mas do que a do central, no caso. E aí a organização da equipe, as influências estatísticas são duas características que se combinam, né? Porque a maneira como vamos organizar a equipe, ou a maneira que vamos organizar, e é aqui que eu falei que a gente tem que tomar cuidado para não transformar o nosso trabalho numa estratégia de recepção, né? Direcionando ele para a individualização dessa situação, a gente também não pode deixar de falar, porque os jogadores mudam as suas posições na quadra conforme a organização da nossa equipe. E essa organização da nossa equipe não necessariamente está focada, né, ou voltada para as influências estatísticas, porque você pode organizar a sua equipe, né, ou estruturar a sua equipe, os seus jogadores para fazer a recepção, sem que você tenha feito alguma análise estatística, conhecendo os seus jogadores, ou baseado em alguma situação que você presenciou do jogo ali pontual, você pode organizar. Então, a organização da equipe é a maneira que você posiciona os seus jogadores, né, você como treinador, ou até mesmo os próprios jogadores se posicionam em quadra, baseado no que eles esperam receber, certo? Podendo estar relacionado às influências estatísticas ou não, ou simplesmente a uma situação pontual do jogo. Então vamos lá. Esse quadro é muito bacana porque ele expressa bem todas as ações ou todas as vertentes que vão direcionar um bom recebedor, né, ou um bom passador aí, nesse momento do passe, certo? Então a primeira das ações, a primeira ação, que é a ação do saque, é uma situação que vem de oposição, né? Então, como a gente conversou antes ali, o jogador que está na situação de recepção, ele está observando o outro lado, observando a corrida, né? Como fala no quadro ali, a posição do sacador, né? O lançamento da bola, o próprio lançamento da bola vai fornece informações para quem está recebendo, mas o jogador que está realizando o saque, ele está jogando em oposição à sua equipe. Então, tudo que ele vai procurar fazer é complicar ou comprometer o seu trabalho, o trabalho da sua equipe, né? Então, é uma relação de oposição, são relações de oposições que vêm contra o passador, são as relações das ações que vêm do saque. Então, a posição do sacador, isso vai ficar, a gente vai ter alguns vídeos, né? A gente vai apresentar alguns vídeos aqui mais para frente, esses vídeos vão ilustrar bem, tanto como a gente falou em relação à organização da equipe, quanto às posições que os atletas têm dentro de quadra, como esses gestos de posição do sacador, a gente vai ver muito bem ali como a estrutura da equipe ou dos jogadores se altera conforme a informação que vem do adversário. Então, em oposição ao seu recebedor, as informações são posição do sacador, para onde ele está virado, para onde está posicionado o corpo dele, a direção do deslocamento, né, a corrida do sacador, o tipo de saque que ele vai realizar, se ele está indo lá atrás, está vendo que ele vai fazer um lançamento para um viagem, ou ele já está com toda a postura pronta para o flutuado, as características do sacador, que normalmente já se conhece por ter jogado ou alguma avaliação anterior, e os cuidados para a proteção dos espaços vazios, que provavelmente serão os lugares aonde os sacadores buscarão na quadra, certo? Então, as zonas de conflito, como a gente chama, entre os dois jogadores. Então, está posicionado para fazer uma recepção, você tem que ter atenção à posição do sacador, direcionamento, tipo de saque e a proteção dos espaços vazios aí, em conversa com o colega da linha de passe, para você converse com a linha, não, na verdade com o treinador, que é quem normalmente determina a prioridade nessas zonas de conflito. Desculpa. Aí vem os fatores que, em seguida,
ao fator que vem de oposição, que é os fatores do sacador, vem os fatores que trazem cooperação com o passador, ou seja, as informações que você recebe que estão do seu lado, que vão cooperar para que você possa dar qualidade no passe. Por exemplo, a posição do seu levantador, a posição do levantador da própria equipe, a jogada que o levantador marcou, ou características do levantador, jogada que ele marcou e as características do próprio levantador são bastante voltadas à velocidade do passe, né? A velocidade da maneira que a bola vai chegar para o levantador. Se tiver um levantador muito baixo, acelerar a bola, ou acelerar uma bola um pouco mais alta, dificulta o jogo, né? Pela estatística ou outras características também, né? Não vale a pena a gente entrar muito agora no mérito da característica do levantador. Se a gente entender que a posição dele dentro da quadra vai influenciar no meu movimento corporal e alguma jogada que ele tenha marcado, velocidade ou não, a própria infiltração do levantador, né? Se o levantador já está posicionado lá na rede, ou se ele vai infiltrar, de onde ele infiltra, determina um pouquinho da velocidade, da maneira em que a gente vai fazer essa bola chegar para o levantador também. E por último, as situações imprevistas, né? Que são as interações que são indefinidas, daí dá para a gente citar claramente aqui a bola que bate na rede, por exemplo, né? Olhou o sacador, fez toda uma análise dele, preparou todo o seu corpo, viu aonde está o levantador, girou o corpo de frente para ele, recebeu o saque durante a viagem, a bola bate na rede e acaba perdendo potência, perdendo velocidade, que muda toda a tua estrutura física, né, para poder chegar na bola e fazer a realização do passe. Então isso também não pode ser deixado de lado. Não adianta e a gente vai ver isso mais para frente nos vídeos, como fica claro dentro da situação prática do jogo. Então não adianta focar no que é oposição, no que é cooperação e simplesmente abandonar o que são situações imprevistas, né? A gente não sabe quando elas podem acontecer, mas tem que estar preparado para essa eventualidade também. Então, vamos lá. Espero que não esteja indo rápido demais. Aqui a gente vai ver de todos os nossos vídeos, esse primeiro vídeo que a gente vai ver já é do Mundial de 2018, o jogo entre Estados Unidos e Polônia. Já fica claro, nesse primeiro vídeo a gente já vai perceber a situação das equipes recebendo em 4, os opostos participando da linha de passe em ambas equipes, tá? Tanto na Polônia quanto nos Estados Unidos, a Polônia passa por 2 situações e os Estados Unidos passa por uma. São 3 side-outs aí que a gente vai ver, os vídeos são editados e são rápidos, tá? Então eu estou chamando a atenção de vocês antes para que a hora que a gente colocar o vídeo já possa perceber o que a gente está falando. Então, o que chama a atenção? São 4 passadores, o central que está na linha dos 3, em todas as situações os centrais estão na linha dos 3, fazendo a trajetória para procurar o centro da rede, e o cuidado e os centrais têm que estar em fazer a recepção dessa bola no meio da quadra. Uma bola curta, a bola que, como a gente falou, é imprevista, pode bater na rede e cair ali na frente, porque a linha de passe das 2 equipes está lá no fundo da quadra para receber o saque que vem com potência. Então a gente vai ver uma situação de uma estratégia de passe, né, onde são 4 jogadores, com um jogador onde cada um tem a sua função individual e a sua característica individual dentro dessa linha, mas aqui não vai ter sucesso. Então esse é o objetivo do nosso estudo, é entender o que se pode fazer, o que se pode acontecer, onde se pode melhorar para que se chegue ao sucesso. Então a gente vai ver 3 situações de side-out com 4 passadores, o central protegendo o centro da quadra, né, o meio da quadra, e não vai obter sucesso. Aí a função mas a função do treinador ou da equipe, da comissão técnica, é analisar onde houve o erro, o que foi que errou, o que se poderia corrigir. Muitas vezes a bola, em alguma situação, a bola vai dar na zona de conflito exatamente entre 2 jogadores. Essa bola, provavelmente o treinador definiu qual dos 2 jogadores deveria ser o responsável para pegar a bola, e o jogador não respondeu ao comando do treinador, né? Não acredito que não tenha sido definido, né? Mas isso é uma decisão que deve vir do banco, né? Então a gente vai ver aqui uma situação os levantadores estão rede 4 e rede 5, tá? Então a gente vai ver 2 situações. A Polônia tem uma situação de levantador na 4, uma levantador na 5. Os Estados Unidos é rede 5. Tá? Vamos acompanhar aqui, se for necessário a gente volta para conversar alguma coisa. O vídeo é rapidinho.
Então a gente é mais curta, né? Toda a linha se preparou para um passe velocidade, força no fundo da quadra e a bola acabou caindo no meio da quadra. Então a gente não está aqui para responsabilizar, para procurar um culpado dentro dessas situações do jogo, a gente está aqui só para justificar o nosso trabalho e entender a necessidade desse conhecimento, dessa interpretação, dessa situação, da individualização. A importância de cada jogador ali dentro da quadra, nesse momento, saber qual a responsabilidade dele dentro da quadra naquela circunstância. Então, se eles fizeram uma linha com 4 jogadores, o central infiltrou, já deveria se saber. Imagino que eles já sabiam. O saque com uma certa potência também acabou prevalecendo na jogada. Mas a importância desses jogadores ali nessa situação entenderem, interpretarem qual é a situação, para qual a maior responsabilidade ou a responsabilidade que eles têm nessa região do quadro. Aqui eu fiz algumas, em relação aos vídeos, eu fiz algumas anotações, eu vou pedir licença para vocês, eu vou dar não vou ler, mas eu vou só chamar a atenção de vocês, porque são todos vídeos curtos, são todos vídeos de side-out, eles foram editados, esse primeiro vídeo, por exemplo, ele tem 4 situações de side-out, tá? São, acho que 30 e poucos segundos, alguma coisa assim. São 4 situações de side-out, o levantador está na rede 2, nós não vamos ver a formação de todas as 6 redes, tá? Nós fizemos aqui rede 2, rede 4 e rede 5. Rede 2, rede 5 e rede 4. Vimos ali 4 e 5 já no jogo dos Estados Unidos e Polônia. Vamos ver aí uma rede levantador na posição 1, no jogo do Brasil, mas também não acreditamos que fosse necessário mostrar todas as 6 redes, até porque as situações se repetem. Né? A teoria, dentro daquelas situações práticas, acaba se repetindo. Então, é importante a gente entender o conteúdo do que a gente está mostrando aqui, que esse conteúdo pode ser aplicado nas outras redes também. Tá? Então, a gente está aqui com o nosso levantador na posição 2. E aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção na hora que a gente disponibilizar o vídeo, que a diferença da postura dos jogadores no primeiro e no segundo vídeo, para o terceiro e para o quarto. São 2, né? Então, o primeiro e o segundo vídeo, o primeiro e o segundo side-out, o adversário está fazendo um saque viagem. No terceiro e no quarto, o saque é um saque flutuado, float. Então, nos primeiros 2, o líbero acaba entrando para passar, o líbero entra para passar na frente do ponteiro que está no fundo, e nos outros 2, a diferença do central também em relação à expectativa da bola, né? O cuidado que o central tem do primeiro e do segundo vídeo em não atrapalhar e não interceptar ali a trajetória da bola que vem com velocidade, certo? Para a diferença do movimento que ele tem para a segunda bola. Vamos soltar o vídeo aqui? Qualquer coisa a gente volta. O líbero com quase meia quadra, né? Eu vou voltar aqui. O líbero está com quase meia quadra, ele deixou praticamente não livre, né? Mas ele não se preocupou muito com o braço de fora dele, o sacador vinha da posição 1, né? Então o líbero na posição 1 aqui também, os 2 jogadores bem voltados e o líbero voltado para dentro com muito cuidado na diagonal, um pouco preocupado com essa bola aqui. A bola acabou indo curta, ele entrou e passou. Aqui teve um ralizinho, mas os outros já vai virar a bola no primeiro. Ó, o líbero bem a bola perdeu potência, entrou na frente do ponteiro, oportunizou a pipe. Agora aqui que eu chamo a atenção de vocês, aqui o saque veio flutuado mesmo, esse central já entra um pouco mais tranquilo, dá uma abaixada, porque corre o risco dele receber uma bola aqui ainda dentro, mas entra um pouco mais solto, sem o risco de atrapalhar a recepção desses 2 atletas, e o líbero passa com meia quadra, certo? Ele tem meia quadra toda para ele realizar o passe aqui, com certeza através de uma análise que já foi feita do sacador adversário. Eficiente no passe, né? Na segunda. Aí sim. Ok, então levantador na posição 2. Levantador na posição 2, o líbero tomando conta da posição 1 aqui, como o saque veio na diagonal, ele é responsável por toda essa região. Muito difícil o saque vir para essa região, porque a possibilidade da bola ir fora é muito grande, então ele cuidando da frente dele, um
pouco mais curta aqui. O ponteiro pegando a linha do corpo dele, esse jogador provavelmente com a responsabilidade de pegar essa bola da zona de conflito entre os dois, e o central com a responsabilidade de receber ou de passar alguma bola que caia aqui dentro da linha dos 3 ou um pouco mais para o centro da quadra. Essa bola um pouco mais curta aqui sendo do líbero. Tudo bem? Levantador na posição 5. Essa já é uma situação em que o oposto costuma participar do passe. Não é muito comum ainda, mas vem sendo cada vez mais, né? Principalmente no masculino. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença do masculino e do feminino depois. Principalmente no masculino, que o saque está cada dia ganhando mais força, mais velocidade, o oposto está cada dia sendo mais real a participação dele, né? Então, o oposto aqui. Nos nossos vídeos, ele vai entrar, acho que em 2 situações. Vai entrar para participar do passe, vai entrar assim. O central aqui, assim como no vídeo anterior, ele fica responsável por essas bolas que caem aqui dentro da linha dos 3, ou próximo da linha dos 3. Esse ponteiro sendo responsável por essa zona de conflito, para poder dar a liberdade do ponteiro que está na rede efetuar o ataque. O líbero sempre que pode entra para receber a bola na zona de conflito entre ele e o ponteiro que está no fundo, para poder oportunizar a pipe. Então vamos lá, deixa eu só ver o que eu tenho para chamar a atenção. Olha aqui, o jogador, o ponteiro número 10, é o que tá como P2 aqui, certo? Então a gente vai ver a diferença dele do saque flutuado, saque float, que foi no primeiro e no segundo. Isso, o primeiro e o segundo saque, ele está lá dentro. Isso é uma característica também bem marcante do masculino hoje. Os jogadores, quando têm a responsabilidade individual de receber o saque alto, flutuado, que ele vai receber de toque, ele vai lá dentro já, né, lá próximo da linha dos 3, para facilitar, né, até o ângulo, né, interceptar a bola antes aí, para poder fazer o passe de toque, acelerando o jogo. Então, presta atenção no nosso ponteiro aqui, vou soltar e vou uma pausa para ficar mais fácil para mostrar. Jogador número 10, ele vai ficar lá dentro, esse saque vindo aqui, ele está aqui dentro para receber, e o oposto está fora do passe, vamos dizer assim, né? Lógico que se a bola bater na fita e cair para receber essa bola, mas aqui ele está não na postura de quem vai receber, certo? E esse ponteiro está. E depois os dois primeiros são nessa situação, depois os outros 2 já são 2 saques viagens, a gente vê que essa linha de passe já vem bem para trás, a postura do jogador número 10 já muda e o oposto vem a participar dessa situação aqui. Então, trazendo as responsabilidades, né? O líbero, sempre que puder, faz essa cobertura, né, da proteção aqui do jogador que está no fundo, para poder jogar pela pipe, pela 6, né, o ponteiro do fundo sempre tentando pegar a zona de conflito entre o ponteiro que está na rede, para que ele possa chegar com mais velocidade e mais equilíbrio na rede. O central pegando o meio da quadra, e o oposto aqui bate uma bola para o senhor bater. Não quero ser repetitivo, vamos lá. Agora vem para o viagem, olha a diferença já da linha, né? O oposto não está compondo uma linha com 4 passadores, né? Ele entrou aqui para ajudar um pouco mais, ainda lá dentro da linha dos 3, né? A possibilidade dele receber aqui o saque aqui é menor, mas também não está fora, não está abaixado, não está em pé. A gente vai ver que ele não está em pé lá na frente, né? A gente vai ver que ele vai assumir uma postura de passador um pouco mais perto. Olha, abaixa, já na expectativa de receber uma bola ali também. E como a gente comentou lá no começo, né, a tranquilidade, né, tranquilidade entre aspas, né, mas a tranquilidade em relação a foco, né, a movimentação do líbero, que é o especialista nessa função, né, tá aqui dentro dessa função com essa responsabilidade. Então, quando a bola não vem com muita potência, a tranquilidade que ele consegue chegar e efetuar o passe com qualidade para o levantador aí, né? Sem ter a responsabilidade de se apresentar para uma bola rápida no fundo, uma bola rápida na rede. Vamos lá. Demorar demais aqui. Levantador na posição 4. Aqui nós vamos ter 6 side-outs, mas é rápido e os 4 primeiros são muito semelhantes, tá? Então, os 4 primeiros eu vou chamar a atenção para vocês, só para vocês prestarem atenção de que
Nesses 4, aqui o levantador vindo na posição 4, o central volta não, continua tendo responsabilidade nessa bola centralizada aqui, que a bola pode cair um pouco mais curta. Lembrando que essa bola um pouco mais curta aqui é o líbero, que normalmente assume essa responsabilidade. Quando a gente fala de bola curta do central, é alguma coisa mais dentro da trajetória de deslocamento dele. O ponteiro do fundo, mais uma vez, tentando proteger o ponteiro da rede para o ataque, o líbero cobrindo ele dentro do máximo possível, e o oposto aqui com a possibilidade de participar de uma linha com 4 passadores. Então, os 4 primeiros vídeos a gente vai ver são saques que acontecem na região 5 e 6, e vai dar para ver 4 diferentes situações. Uma que o ponteiro recebe na linha do corpo, outra que o jogador da posição 6 vem para a zona de conflito, outro jogador da P2, o ponteiro da posição 5 vem aqui para a zona de conflito. Então vamos ver esses 4 side-outs e depois a gente para falar um pouco. Desculpa pelo áudio aí também. Então, saque na linha do corpo. O outro aí, um jogador do fundo, mas também ficou sem a pipe. Já o jogador a bola já não foi tão, né? Foi um pouco do corpo dele, mas o fato dele ter entrado para receber a bola nessa zona de conflito já não deu equilíbrio e conforto para ele suficiente para chegar na bola na ponta. A gente já viu que ele já foi um pouco atrasado. Né? E aqui a quarta bola, 5-6, a bola acaba batendo na fita e chega com facilidade, ainda podendo usar as 4 opções. Esse quinto saque, é um saque flutuado, e aqui a gente vai ver que a equipe já passa com 2 jogadores, certo? O ponteiro, número 3, e o líbero, número 2, vão dividir a 4. O número 11, mão na cintura, fora do passe aqui atrás, e o oposto também. Então a gente vai ver que os 2 vão dividir a quadra. O jogador que vai para a pipe sai, né, para poder participar com mais velocidade. Então vamos ver. E aqui no sexto, isso é bacana a gente ver para ilustrar o que foi comentado lá no início do trabalho, né? A diferença da postura, a diferença de movimentação, a diferença de organização individual com formas de saque diferentes. Os primeiros saques foram saques de viagem, então a gente viu toda a estrutura de organização de cada jogador ali para poder realizar o passe. Depois a gente veio o flutuado, o passe já foi em 2, então o sistema da equipe, a estratégia da linha de passe da equipe mudou. A estratégia da linha de passe da equipe mudou e junto com ela muda toda a responsabilidade individual dos jogadores. Né? Então, um jogador que estava esperando um saque de viagem potente, de repente ele passa a ser responsável por passar metade da quadra. Então, a responsabilidade maior dele já é ter mais velocidade no deslocamento para chegar inteiro nessa bola. E nessa última situação é um híbrido. Então, os jogadores estão numa linha com 3 para receber, o adversário lança a bola como quem fosse por viagem e no último momento ele dá o saque, né, um flutuado ali, muda o contato da bola, dá um saque híbrido, e aí, perdendo a potência, dá a possibilidade do líbero assumir o passe lá na frente do ponteiro que está no fundo e colocando ele dentro da situação de jogo também, né? Então, vamos ver. Aí entrou e ainda não foi eficiente na virada de bola, não sei se foi por um erro do levantador ou por ele ter perdido o tempo da bola, mas dentro do que se esperava da estratégia de passe individual deles, obteve sucesso porque o líbero conseguiu chegar na frente dele. Deixa eu tirar o quadrinho da frente aqui. Desculpa. Aqui a gente está com 2 situações. Aqui nós vamos ver 2 situações da seleção brasileira. As 2 situações são de rede 1, né? Nas 2 o levantador está partindo da posição 1. É uma das vezes que a gente ainda não tinha visto nos vídeos anteriores. Com certeza, baseado em informações de jogos, a equipe brasileira já fez a opção por passar em 2 jogadores. Então, vamos lá. Responsabilidade individual, né? Então, o papel de cada jogador, o tema do nosso trabalho, o papel de cada jogador é a individualização na recepção. O papel deles, Lucão, uma bola que vem aqui muito próxima do corpo dele, curta. O Wallace fica em pé, mas no último momento a gente vê que ele assume uma postura de quem precisa buscar uma bola curta aqui dentro também, numa situação imprevista, como vimos ali no gráfico anterior. Aí, o Bruno e o Lucarelli aqui estão fora do passe. Eu ainda vou dizer que mais 100% fora do passe o Lucarelli
Porque o Bruno, na infiltração dele, uma batida de bola que caia justamente na posição onde ele vai buscar, ele não vai fazer um passe. Não dá para dizer que não dá para caracterizar isso como um passe. Mas ele tem que estar atento porque ele vai ter que subir essa bola, colocar essa bola para cima, receber. Então é a situação imprevista em que ele tem que estar na expectativa também. Então os dois aqui, Murilo e Mário Júnior, dividindo a quadra para fazer o passe em dois, ou seja, uma movimentação lateral para chegar na bola de muita responsabilidade, tem que ter muita velocidade para chegar inteiro. Vamos lá, vamos lá. Flutuado. E passe curto. A bola ainda ficou no centro da quadra, ainda oportunizou a recepção do Lucão. O Lucão foi de manchete, né? Normalmente se conversa com os centrais aqui na possibilidade dessa bola curta chegar de toque, que seria o melhor por acelerar o jogo, acelerar a chegada da bola no levantador, mas aqui como ele estava também abrindo para entrar na situação de ataque, acredito que ele receber essa bola de manchete foi mais positivo para essa situação, né? Aqui é a mesma formação, levantador na posição 1, Lucão, Wallace, só que aqui o Lucarelli já passa a fazer parte da linha de passe, né? Porque o saque é um saque viagem. Então aqui individualmente a responsabilidade deles já muda, né? Quem estava responsável por meia quadra agora de quadra está dividido em 3 faixas. O Lucão mais uma vez por essa bola aqui dentro e o Wallace também em pé, mas no momento do contato a gente vê que ele abaixa se posicionando para uma possível bola curta aqui, tá? Isso aqui a gente está mostrando bastante, gosto de colocar em ênfase isso, porque a gente não está analisando, a nossa intenção não é, por mais que pareça, não é analisar as diferentes estratégias, né? A nossa intenção é mostrar a diferente responsabilidade individual que cada um tem. Então, por exemplo, o Mário Júnior, dentro dessa mesma rede, nessa mesma situação que o levantador estava na 1, num sacador anterior ele tinha uma responsabilidade individual e com esse outro sacador a responsabilidade dele já mudou, dentro do mesmo sistema. E aí quem faz a recepção ainda é o Wallace, como a gente falou lá, que ele para pegar essas bolas imprevistas aí. Bom, em relação às nossas considerações finais, eu acho que a gente veio falando bastante sobre isso durante a apresentação do trabalho, né? A gente, dentro do nosso trabalho, entendeu que essa análise das vertentes individuais dos jogadores entenderem as suas responsabilidades dentro de cada formação ou conforme cada circunstância que apresente o nosso adversário, precisa se ter um estudo, um conhecimento bem detalhado de cada vertente, de cada segmentação dessa estrutura de recepção, para que se possa trabalhar, como a gente falou lá no início, que era o objetivo do nosso trabalho, que era o que estava dentro do nosso resumo, se possa ter o conhecimento para chegar nesse nível de um nível bom de eficiência, trabalhando desde a base até a categoria adulta, como a gente falou, lá da fase inicial, quando eu falava sobre gestos, movimentos, sendo bem trabalhado na base, e aí, quando a parte entrar na situação mais delicada das diferentes oportunidades que o jogo pode passar a apresentar dentro da fase adulta aí, entender com mais profundidade essas diferentes situações que um mesmo jogador pode apresentar dentro do jogo. Também queria, dentro das nossas considerações finais, colocar as diferenças entre o voleibol masculino e feminino nessa situação da individualização da recepção. O voleibol masculino, o saque-viagem é muito mais presente, né? E por ser muito mais presente, muito mais veloz, o voleibol masculino tem mais opções, usa mais a linha de passe com 4 jogadores, né? Apresenta mais o oposto na situação de passe. No feminino não é tão comum a gente ver isso, né? O voleibol masculino também força mais uma situação de recepção de bola alta, né? Quando o jogador está na posição diagonal de quem vai receber aquele saque, a gente já identificou como um saque float. É mais comum no masculino se adiantar o jogador lá e forçar com que ele pegue, com que ele receba faça esse passe de toque. O feminino não é tão comum, acontece, mas não é tão comum. As meninas ou as mulheres ainda não têm, talvez ainda não tenham tanta segurança. Aí são N fatores que a gente pode conversar depois, mas o masculino é mais comum esse direcionamento já para o passe, pro passe alto mesmo. E no feminino é mais comum o saque curto, né?
que a gente não vê tanto no masculino, os saques curtos que tem no masculino, normalmente é a bola que bate no fita, perde velocidade e acaba caindo ali na frente. No feminino, não acontece toda hora, mas já é um pouquinho mais comum de se ver a atleta que opta pelo saque curto lá, né? O que força a jogadora que está na linha de defesa ter uma atenção maior nessa possibilidade de recurso também. Aqui foram nossas referências bibliográficas e nossos agradecimentos aí de coração pela atenção. Eu espero que a expectativa tenha sido atingida. Vamos conversar mais um pouquinho ainda. Imagino que teremos alguns questionamentos. Tudo bem, Duda? João? Não sei se me esqueci de alguma coisa, eu passei alguma coisa muito rápido aqui, né, dentro da apresentação, que às vezes acaba se perdendo aqui, né, com esse público que a gente está apresentando aqui, seleto. Então, pode ser que alguma coisa, mas aí a gente abre para pergunta, para conversa, se alguém colocar alguma coisa, a gente vai esclarecendo. Posso? Isso. Beleza. Muito bom, Ricardo. Meus parabéns. Você apresentou de uma maneira brilhante, passou o conteúdo com muita tranquilidade, um conteúdo ótimo. Antes das considerações do professor Duda e as minhas considerações, eu queria que você tentasse resolver alguns problemas que surgiram aqui, algumas questões. Na verdade, basicamente, a coisa se resume em um problema só. Então, quando você apresentou a variação de linha de passe composta de 3, passando para 4, porque o saque adversário está muito potente, né? O pessoal está levantando o quê? Evidentemente que você aumenta, né, o número de áreas de conflito. Exatamente. Então, o Fabiano colocou isso, o Marlon também levantou, né? Então, o que você sugere para solucionar esse tipo de problema? Qual a melhor solução para definir, né, as responsabilidades quando o saque adversário é enviado nas áreas de conflito? Bom, primeiramente, a gente tem o técnico que toma a opção por fazer uma linha de passe com 4 jogadores, ele tem que conhecer muito bem a sua equipe. Então, eu tenho que ter preparado suficientemente a minha equipe e conhecer ela muito bem para saber se no momento em que eu coloco mais um jogador na minha linha de passe, eu estou realmente ajudando ou atrapalhando a minha equipe. Então, a gente sabe que você aumenta a zona de conflito, mas você diminui o espaço de deslocamento do jogador em virtude da velocidade da bola. Então, eu não tenho como dizer aqui o que é melhor. É melhor colocar com 4 passadores ou é melhor colocar com 3? Primeiro, porque eu tenho que saber se o meu oposto tem condição de somar nessa linha com 4 jogadores, porque se ele for um oposto que não vai acrescentar, não vai dar mais volume, não vai ajudar nessa linha de passe, não adianta eu contar com ele, então eu tenho que ter preparado isso. E acredita-se que se eu treinei, eu preparei o meu oposto para em determinados momentos do jogo participar com uma linha de 4 jogadores, eu também, desse meu treino, já deixei claro quem são os jogadores responsáveis pelas zonas de conflito, que acaba se aumentando numa situação dessa, né? Então, a gente tem que vir com isso pronto do treino, né? No treino, você tem que ter deixado já específico, determinado, quem é responsável pelas zonas de conflito, que sim, aumentam aí quando a gente coloca mais um passador. Aí a opção é, aumenta a zona de conflito e diminui o espaço de deslocamento dos jogadores, ou eu mantenho um espaço maior de deslocamento diminuindo a zona de conflito. Aí vai da característica da minha equipe, de como foi o meu trabalho. O Ricardo, você respondeu muito bem. Agora, o Marlon foi um pouquinho mais específico na pergunta dele, em relação ao direcionamento do saque adversário na área de conflito. Seria melhor eu destinar, né, a recepção para o jogador do fundo ou o jogador da rede? Ou tanto faz? Dentro da zona de conflito, ele tentar forçar com que o jogador da rede receba ou o jogador do fundo receba, é isso? Ele está pedindo que você defina o que é melhor. Entendi. Eu defini sempre que é o do fundo, ou hora do fundo, hora da rede. Né? Tem técnico que prefere sempre que está no fundo, tem a preferência. Entendi. Eu entendi. Na hora,
Isso, eu como treinador, se eu tenho que resolver um problema de zona de conflito, quem que eu opto, né? Se é pelo que está no fundo, se é pelo que está na rede. Olha, João, normalmente, eu acho que normalmente a opção pelo jogador que está no fundo talvez seja a mais seja a que acontece com mais opção, porque o jogador que está na rede, eu acho que ele tem um caminho mais distante para percorrer, certo? Até chegar para que ele chegue mais inteiro. E a gente tem que dar uma certa preferência à eficiência do ataque de quem está na rede, porque já pela própria circunstância, você já vai. É melhor eu optar pelo meu ataque mais forte que está na rede, ou se eu tiver que. Vamos lá. Se eu tiver que perder um atacante, eu prefiro perder o que está no fundo do que o que está na rede. Então, se essa zona de conflito, de alguma maneira, vai interferir na minha qualidade de ataque, talvez seja melhor que interfira na qualidade do meu ataque do fundo e não do jogador. Mas isso é relativo, porque depende de quem está bloqueando o meu jogador que está na rede também, né? Depende de quem está marcando essa pipe do meu jogador que está no fundo, se de repente não vale a pena eu sacrificar o meu jogador da rede para dar mais qualidade para o ataque do fundo. Então, assim, foi Marlon que perguntou, né? Então, não quero fugir não sei se está vendo assim, eu não quero fugir da resposta, mas eu acho que é relativo ao que a situação do jogo me apresenta. Então, eu não sei se talvez a gente tenha que trabalhar com as duas situações, ou sempre dando prioridade para aquele atacante mais forte ter liberdade para chegar no ataque. Então, eu não sei se talvez seja muito mais adequado eu falar para ele, é melhor optar por esse ou por aquele. Eu acho que vai muito da característica da minha equipe e de com quem eu estou jogando, né? Eu acho que me fiz entender. Não sei se é o que ele queria ouvir ou se você queria ouvir, mas eu acho que é meio relativo ao que o jogo me proporciona, na verdade. Muito bom. A sua resposta foi perfeita. Esse negócio, no voleibol, a gente deve evitar sempre isto é melhor que aquilo. Isto é melhor que aquilo, dependendo da situação. Pode ser que o seu melhor atacante esteja no fundo. Quem está rodando está no fundo. Então, eu vou priorizar o quê? Eu vou preservar aquele jogador que está no fundo. Então, a tua resposta foi perfeita, foi ótima. Agora, em cima do teu trabalho, nós tivemos aqui uma outra pergunta do Regis, que você está falando sobre os passadores auxiliares, o oposto e os centrais. E a pergunta dele é simples de ser resolvida, fácil, que é como treinar esses passadores auxiliares? Olha, eu acho, é mais uma vez aquela história, não sou eu que vou vir aqui dizer, você não deve fazer ou deve fazer, né? Mas na minha opinião, a gente tem treino de passe dentro de um ciclo, de um planejamento, de uma periodização, a gente tem uma fase do nosso trabalho que é dedicada ao passe. Então, logicamente, consequentemente, esse trabalho dedicado ao passe está muito voltado, 90%, 85%, 90% focado a quê? Líberos e ponteiros. Esse percentual aumenta, vamos dizer assim, a gente precisa pensar em alguns exercícios onde a gente vai incluir o nosso oposto. Talvez o oposto não precise participar dos trabalhos de passe em todas as circunstâncias em que passam o líbero e o ponteiro, mas ele precisa ter um volume maior de jogo. Se é a minha pretensão trabalhar com 4 passadores, se eu sei que eu vou enfrentar equipes que eu vou ter que colocar um 4º passador, eu preciso trabalhar com o meu oposto os treinamentos de passe. Quando eu estou falando de treinamento de passe, não é simplesmente na situação do coletivo ou naquela hora em que acontece um fato do coletivo, a gente para e fala, você aqui vai ter que trabalhar, vai ter que passar nessa rede também. Não, é treino de passe só para ponteiros e líberos. Em alguns momentos a gente vai ter sim que chamar muitos momentos, colocar esse oposto, porque se a gente quer que o oposto venha para somar, ele precisa sim trabalhar. Então, como trabalhar o oposto é inserindo ele nos trabalhos de passe junto com ponteiros e líberos. Talvez não 100% deles, né, mas em boa parte deles. E os centrais, o central é mais difícil porque o passe do central não é um passe que venha com muita velocidade, com muita potência, mas é uma situação em que precisa ser trabalhado também. Então, talvez você
dentro de minha sugestão, né, é que dentro de um trabalho de passe, no momento em que você, no trabalho de passe, vai inserir um ataque, né, porque existe um trabalho de passe, tem um problema, o trabalho de passe que vem seguido do ataque, né, e aí a sequência do jogo. No momento em que você vai começar a inserir alguma coisa de ataque, você já começa a colocar uma situação onde o central vai ter que receber essa bola, até para não ter o conflito daquela rede 1 que a gente está vendo da seleção brasileira, por exemplo, para que não tenha o conflito entre o central e o oposto, que era o Wallace. Ambos estavam responsáveis por uma bola curta, né? Mas até onde o Lucão podia buscar aquela bola lá sem interferir, né, no ataque dele, né? Se perdesse, foi ele que virou as duas bolas. Então, se ele tivesse buscado aquela bola que o Wallace pegou, ele não teria atacado aquela bola. Então, a minha sugestão para o central, para essa situação de bola curta, é inserir essa situação de jogo dentro do processo do trabalho e quando você começa a colocar alguma coisa de ataque no trabalho de passe. No oposto, não. No oposto, eu já acho que ele tem que entrar com a linha de passe para levar bolada mesmo. Ô, Ricardo, mais uma vez você mostrou que é um treinador de nível 4. Né? Então, você deixou claro o quê? Que a partir do instante que o treinador opte por uma linha de 4 usando o oposto, né, este oposto deixa de ser um passador auxiliar, ele faz parte da coisa, tem que ser treinado como tal. Ele não está ali para quebrar o galho, senão não Exatamente, João. Seria essa opção. Então, você foi muito claro. E a outra coisa que você deixou muito claro também é o treinamento do central. Ou seja, por que o sacador adversário sacou no central? Óbvio, quer matar a primeira bola, quer atrapalhar a ação desse central. Então, você foi muito feliz quando você diz o quê? Eu vou treinar a situação de jogo. Ele vai passar e vai atacar. Certo? Diferentes tipos de passe, mais curto, mais para a direita, mais para a esquerda. Ou seja, ele vai ter que estar preparado para aquilo que vai ocorrer, para impedir que o adversário, ao sacar, obtenha sucesso. Isso mesmo. Então, João, quando a gente... Desculpa. Nesse momento, quando a gente caracteriza o oposto como um passador auxiliar, é muito mais com a questão de ele não ser passador de todas as linhas de passe do que ele não ter responsabilidade na qualidade do passe. É diferente, né? Os passadores principais são ponteiros e líberos, porque além deles oferecerem qualidade, eles estão em todas as situações. O oposto não. Aparece em algumas, mas quando ele aparece, se for opção sua optar por ele, ele tem que ter qualidade também para fazer parte, isso é para ajudar. Muito bom. Então, parabéns para você pelas suas respostas. Carlão, por favor, como é que nós estamos de tempo? Nós estamos 21h27. Vamos abrir para mais uns 10 minutos de pergunta. Acho que cabe. Carlão e João, posso botar lenha na fogueira? Claro. Radamés, eu estava te observando aqui, entendeu? E eu ia acabar de falar, o Radamés está doido para fazer uma pergunta, que eu vi a sua atenção na apresentação do nosso professor aí, eu falei assim, a língua do Radamés está coçando ali. É só para botar lenha na fogueira. Na zona de conflito, você não poderia determinar de quem é a zona de conflito de acordo com a trajetória do saque? Se o saque vier da 5, é um pessoal a receber a zona de conflito. Se vier o saque da 1, é outro. Com certeza. Com certeza. Esse é um bom fator também que pode ajudar a gente na hora de determinar, até pela questão da postura corporal, né? A minha zona de conflito entre jogador da 5 e jogador da 6, uma bola que vem da 1, o meu deslocamento, nosso deslocamento, nossa postura corporal é uma. Se esse saque vem da posição 5, o nosso posicionamento é outro. Ou seja, eu optar pelo jogador da 5, proteger o jogador da 6 numa bola que venha da posição 5 é muito mais delicado, porque a chance de eu tirar esse jogador do ataque realmente é muito maior do que quando esse saque vem da paralela. Então, realmente, é um fator muito... Perfeito, desde que não seja regra. Porque nem sempre vai funcionar melhor. Depende muito da característica do passador, da capacidade dele
né, da sua função dentro do contexto do side-out, né? Então não pode ser regra. Aquilo que nós começamos. Regra. Se de repente o jogador dá 5 entrar. Não, é justamente porque no final... É uma ideia a ser levada em consideração, mas não torná-la como regra. Porque no final, se você tem o escadinha, você diz, ó, o saque vem da 1, da 6, da 18, exato. A zona de conflito é tua. Mas eu falei só de teoria. Não, mas você lembrou bem, valeu. Tá certo? Ô, Ricardo, voltando às perguntas, tem uma pergunta aqui sobre... Eu acho que você já tinha mais ou menos colocado na apresentação, mas deixar um pouquinho mais detalhado. Em relação aos passadores auxiliares, quais são os aspectos cognitivos que devem ser, que estão envolvidos na ação desses passadores auxiliares? Desculpa. A gente em nenhum momento no trabalho, na verdade, a gente direcionou os aspectos cognitivos que são mais voltados para os principais do que aqueles que são voltados para os auxiliares, né? Inclusive, o que eu falei foi que os aspectos cognitivos, na verdade, serviam para todos os fundamentos e para todos os jogadores. Mas a gente pode fazer isso agora. Os aspectos cognitivos que você está falando são em relação às habilidades mentais ou em relação às características técnicas, aquela parte de visualização, tomada de decisão, deslocamento, ou é a parte de atenção estreita e externa, a capacidade de visão periférica? Bom, se você está falando em aspecto cognitivo, engloba tudo. Agora, você pode, né, escolher, dar preferência mais para um aspecto do que para outro aspecto. Então, em relação às características técnicas, eu acho que a questão do deslocamento, todos eles têm que ter esses aspectos bem desenvolvidos, mas eu acho que alguns mais, né? Por exemplo, a tomada de decisão, a velocidade de reação e de deslocamento de ponteiros e de líberos tem que ser muito maior, ou de oposto, se for aquela linha com 4 passadores, do que a tomada de decisão do central, por exemplo, que passa a curta, né? Eu acho que o central tem que ter o foco e a atenção muito bem determinado em cima da bola, porque a responsabilidade dele é uma bola curta. É uma bola que não vem com tanta velocidade, mas é uma bola que muda a trajetória de maneira muito rápida, porque ela vem com velocidade até chegar na rede, e a hora que ela chega na rede, ela perde a velocidade. É um cara que tem mais de 2 e pouco aí de altura. Não é um cara que vai ter facilidade para ir lá embaixo buscar essa bola. Então, a tomada de decisão dele é rápida, mas de uma maneira diferente, porque ele tem que mudar o foco dele na metade da trajetória dessa bola. Sabe? Então, eu não sei. Talvez eu precisasse voltar nos slides, olhar de novo, para poder te responder, te direcionar mais corretamente qual daquelas habilidades ou qual daquelas características técnicas a gente direciona mais para um ou para outro. Mas eu imagino que as características se enquadram a todos os jogadores, eu apenas acho que elas mudam um pouco de função dependendo da situação do jogo, da circunstância do jogo. Sabe? Como eu falei, o foco do jogador que vai receber o saque, no caso o ponteiro, está olhando o lançamento da bola, a corrida da bola, é um, e o foco do central, que vai ter que possivelmente amortecer uma bola que vai bater na rede ali, é outro. Se o cara for sacar um flutuado, por exemplo, ele já não tem tanta preocupação dessa bola bater na rede, né? Normalmente a bola que bate na rede cai muito rápido e desviar. Normalmente. Né? Enfim, não sei se consegui te responder. Eu acho que eu precisava voltar para ver de novo os itens, João. Agora de cabeça eu não vou saber te dizer, cara. Mas de qualquer maneira você satisfez quando você coloca o quê? Que as ações estarão condicionadas pelas ações posteriores ou do oposto ou do central. Ou seja, o cara vai fazer a ação em função dos seus objetivos. Né? Então, se o passe tira, por exemplo, o central da sua zona de conforto, com que altura ele vai fazer esse passe para dar tempo de fazer a primeira bola? Então, ele vai ter que adequar. Então, entra aí o aspecto
cognitivo. Então, você foi muito feliz quando você associou a parte cognitiva com as suas ações específicas da sua função tática. Perfeito? Eu vou fazer uma última perguntinha aqui, que essa é bastante interessante, que dá margem para muita coisa ser discutida, né? Então, o Gustavo pergunta aqui para nós o seguinte: como escolher qual passador fica perto do levantador? Na hora que você compõe a equipe, qual aquele que vai passar mais vezes na rede com o levantador, né? Duas vezes com o levantador, e aquele que vai do outro lado fica uma vez só. Ou seja, o que a gente leva em consideração para escolher isso? Como definir o ponteiro que sai ao lado do levantador, né? Qual seria a sugestão? Tá. Normalmente essa decisão é tomada em relação ao ataque, né? Nem tanto em relação ao passe, eu acredito, porque o que se busca é colocar são os dois ponteiros, né? São caracterizados o ponteiro de preparação e o ponteiro de força. Normalmente o ponteiro de força, que é o que tem um potencial de virada de bola maior, é o que sai longe do levantador, na outra rede, né? O ponteiro que tem uma virada de bola menos eficiente, que não significa que seja pouco eficiente, mas menos eficiência na virada de bola, é o que sai ao lado do levantador, normalmente. Porque quando você está com esse levantador menor potencial de virada de bola na rede, você tem o seu outro mais forte, dando uma opção de bola no fundo, que aí, se tem essa eficiência toda de virada de bola, você acaba ganhando um terceiro ataque pelo fundo, né, ou quarto, numa rede que você só tem duas opções de ataque. Não sei se eu consegui entender aqui, né? Sim, você foi mais uma vez muito feliz, né? Colocando aquele atacante, aquele ponteiro mais eficiente do fundo distante e o outro mais próximo. E você também... Diga. Desculpa, é porque também, se a gente pensa, eu tenho uma rede com dois atacantes, certo? Desses dois atacantes, o meu ponteiro é o virador de bola do meu time. Eu também fico só com essa... Só não, né, gente? Mas eu fico com essas duas opções de ataque, e o meu mais forte fica muito fácil marcar a minha equipe. Isso. Entendeu? E quando eu tenho esses dois atacantes de rede, o adversário tem que marcar esses dois que estão na rede. O meu maior virador de bola está vindo pelo fundo. Então eu dificulto um pouco a marcação do meu adversário e me ajuda, né? Dá mais opções de ataque também. Além disso que você falou, você pode pensar também, né? Se você tiver um levantador mais baixo, você colocar um bloqueador melhor perto dele, ou, como é rede de dois, um atacante que faça bolas de maior velocidade, você pode pensar em outras coisas. Perfeito? Mas você foi muito feliz. Então, eu vou passar a palavra para o professor Luiz Delmar Duda, para que ele faça suas considerações, tá bom? Mas, meus parabéns por... Vou tentar ser objetivo aqui, né? Primeiro, eu quero dizer para o Ricardo, eu não sei se ele lembra, e aproveitar também para dizer, para passar para todos os outros que estão nos ouvindo, que no dia 10 de janeiro de 2020, ele fez, junto com os dois parceiros dele, essa apresentação. E o curso nível 4, ele começou no dia 1º. Isso quer dizer que em 10 dias, em estudos ali dentro do curso, nós chegamos a uma apresentação no formato de seminário, em cima de um tema, que é esse que ele apresentou, né, sorteado nos primeiros 2 dias de encontro lá. Isso significa que nós tivemos 8 dias para elaborar esse trabalho, além de elaborar o trabalho prático, a clínica, né? E em 8 dias nós conseguimos, eu digo eu e o professor João como orientadores, mas especificamente vocês, né, numa demonstração muito clara de que estudam, se dedicam ao vôlei
ao esporte na qual vocês hoje são os grandes responsáveis. E o que está ocorrendo hoje é exemplo claro disso. Então, eu quero aqui parabenizar você, Ricardo, e os dois meninos que estão junto contigo, que é o Marcos e o Robson, pela finalização, porque hoje nós estamos encerrando e mostrando para as pessoas aquilo que nós fizemos lá. Então, parabenizar você pelo trabalho. E eu gostaria de fazer só uma consideração, só uma, né? Do que eu senti falta no trabalho, do que eu senti falta. Você, muito bem no trajeto da exposição do trabalho, você falou sobre uma análise comportamental envolvendo níveis de ativação, envolvendo percepção, né, através dos analisadores, principalmente a visão, a tomada de decisão, que é o sistema de elaboração tática, de para onde que eu vou, o que eu faço, né, e a resposta motora, que é aquela que a gente vê, a única que a gente vê, as outras duas não. São intrínsecas, a gente não vê. E a resposta motora, ela está diretamente ligada à performance técnica. Então, o que eu senti falta um pouquinho no trabalho era uma pequena alusão. Embora você mostrou aquelas figuras lá da Camila Bright, você mostrou ali tecnicamente elas posicionadas, teria talvez assim mais, não só a questão da ilustração, mas a questão mais específica da técnica do gesto, né? De uma maneira na qual as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo pudessem ter uma ideia melhor daquilo que você finalizou muito bem, até em cima da justificativa que foi o jogo dos Estados Unidos e da Polônia. Aquilo que eles fizeram lá, nós não queremos para o voleibol brasileiro. Tomar um ponto direto, essas coisas a gente não quer. Então, eu digo isso porque seria, né, de importância, e eu chamo a atenção porque eu enviei para você os estudos feitos pelos canadenses, eu enviei para você, para que tu desse uma olhada, e tanto na recepção com passe de mão, como na recepção com passe embaixo, toda a orientação, não era para escrever aquilo lá, mas era simplesmente para dar uma ideia real, né, de como é que você, como professor, e você falou aí, apresentou uma situação de cronologia, começando lá na base, vindo até o esporte de alto rendimento. De repente, para esses professores hoje, que são aqueles que batalham para ensinar os jovens iniciantes a dar um passe assim, assado, etc., talvez isso fosse também nessa junção da individualidade da recepção, que tem, de qualquer maneira, uma característica técnica, né? Você poder dar uma palhinha para eles. Então, se você puder ajustar isso no futuro, ficaria um trabalho muito completo. Mas, no mais, eu quero... Posso só falar assim, os artigos que você mandou, os 3 artigos canadenses, eu li, na verdade não eram artigos grandes, né, porque eram 3 pequenos artigos que falavam exatamente sobre isso. E para você não achar que eu passei batido nos artigos, não, eu peguei, li, cheguei a pegar as imagens, pintar, colocar no slide, tudo aí, eu voltei atrás, foi uma decisão errada que eu tomei, porque eu achei que talvez para esse nosso público, eu vim muito pensando no público que a gente estava falando, eu achei que talvez para o nosso público falar sobre gesto técnico e tal, talvez não fosse ser ideal, mas agora você falando isso, tá, ó, realmente, cheguei a printar e colocar no slide. Você veja que as questões que foram levantadas, as perguntas que foram feitas, elas foram muito mais no plano tático, né? Conflito entre dois, mas no conflito entre dois, a tomada de decisão ela está diretamente ligada à resposta motora, que é a técnica, né? E aquela figura que você mostrou, ótimo. Mas você dá uma ideia, paciência. Mas, novamente, eu repito, Ricardo, você é um treinador nível 4
do Brasil. Eu já tinha te dito isso. Você e os outros 2 que estão contigo. Parabéns pelo trabalho. Agradeço novamente a CBV pela oportunidade, né, na pessoa do Radamés. Agradeço ao Carlão por estar conosco aqui, dando esse apoio. A Márcia, que é uma batalhadora, né, sem precedentes, né? Ao João, que foi o meu parceiro nessa batalha com vocês lá durante 10 dias. E cumprimentar a todos esses professores técnicos, né, que estão conosco, dando a sua presença, mostrando que é isso que nós precisamos: ouvir, estudar, discutir, aprender, é o que nós precisamos fazer. Senhores, muito obrigado, uma boa noite. Passo aí a bola para o Carlão, né, para que ele faça as considerações finais. Antes do Carlão, eu vou falar algumas coisinhas aqui sobre o trabalho. Primeiro, Ricardo, mais uma vez, parabéns, brilhante trabalho. Eu só queria deixar para você a seguinte mensagem: evite sempre definir no voleibol como isto é certo, isto é errado. Como, por exemplo, quando você jogou aquele slide do pessoal, das atletas fazendo a recepção, tem lá uma recepção com uma defesa bem baixa, com a bola abaixo do joelho, e uma flexão de quadril e de joelho bem acentuada, e você usou o termo assim: é a mais adequada, ou talvez seja a mais adequada. Mais adequada para quê? Se você está fazendo um voleibol que nem faz o japonês, aonde o passe, né, sempre tem que ser veloz, aquilo não é adequado para um passe veloz. Certo? Então, depende muito do seu objetivo, da trajetória da bola, do tipo de saque que foi dado, etc. Então, evitar isso. Gostei muito que você falou de resiliência no trabalho, foi uma pena que você não usou o termo aqui, mas na recepção, né? E principalmente o líbero precisa ter essa capacidade de se recuperar de insucesso. Imagine um líbero errar uma recepção, todo mundo olha para ele e diz o quê? Você só treina isso e erra? Então tem que ter isso, você foi muito feliz nisso, tá certo? Gostei que você, na apresentação, valorizou a ansiedade, coisa que no escrito não está, né? Que no escrito você diz, o trabalho, vocês colocaram que a ansiedade é algo negativo, e a ansiedade não é nem negativa nem positiva, ela tem que estar no nível ótimo de ativação, e aí na apresentação do trabalho você foi muito feliz, tá certo? Gostei muito da diferenciação que você fez em relação às necessidades de recepção do ponteiro da rede e o ponteiro da rede de 2 e o ponteiro da rede de 3. E faça-se a última recomendação e peço para a professora Márcia ficar atenta. Gostaria muito que a redação do artigo fosse feita, né, com uma redação um pouquinho mais cuidadosa, uma pontuação, né, um pouquinho mais esmerada, para que a redação faça jus ao conteúdo do trabalho apresentado. Então, mais uma vez, parabéns. Duda, obrigado pela companhia e parabéns também pelo seu trabalho. Né? Radamés, Carlão, Márcio, também obrigado. E estamos aqui sempre à disposição de vocês. Passo, então, a palavra para os encerramentos ao nosso presidente Carlão. Um abraço a todos. Posso entrar, Carlão, rapidinho? Pode não, deve, doutora Márcia. É rapidinho. Só para... A Clarissa está aqui e pediu ao Ricardo. Ricardo, você pediu um prazo maior, você tem até sexta-feira para a gente corrigir esse seu trabalho, que a gente já tinha combinado hoje. Eu seguro um pouquinho, ele vai para os artigos dentro do site da CBV, como essa gravação também, eu preciso da sua autorização, mas vocês me deram. E convidar o Duda de novo e o João, daqui a 15 dias, outro trabalho. Tá bom? Meninos, beijo grande. Vai, Carlão, é tua. A Márcia está entregando aí as minhas novidades para vocês, né, Márcia? São algumas das novidades, João e
pode estar preparado, que vem mais trabalho aí, certo? Vem mais trabalho aí pela frente. Mas, João e Duda, vocês falaram que ficaram muito felizes com a apresentação do Ricardo, com o tema e com tudo. Eu fiquei triplamente feliz, certo? Triplamente feliz. Primeiro que essa sala de aula, ela ratifica, tá certo? Ela ratifica o nosso propósito, né? O nosso propósito que a gente almeja. O que é? O que é essa sala? É colocar os nossos novos treinadores e os trabalhos maravilhosos que eles vêm fazendo numa sala de aula para se debater, né? E com a tutela do João, mas do Duda, o trabalho fica perfeito. Fica perfeito. Assim, eu fiquei aqui, eu fico até emocionado, porque eu estou tão persistente nesse nosso propósito de trabalhar o conhecimento, né? De trabalhar o conhecimento, de deixar o conhecimento para mais pessoas, para mais estudantes, para mais técnicos novos, principalmente categoria de base. Esse propósito nosso é tão marcante que a cada trabalho que eu vejo executado por esses nossos novos treinadores, me encanta cada vez mais. Ricardo, parabéns pela sua simplicidade e generosidade na condução da apresentação do seu trabalho, tá certo? Um trabalho maravilhoso, fica tranquilo. Mesmo com correção na hora do artigo aí, mas um trabalho maravilhoso. E complementado com as observações e com as intervenções dos seus dois tutores, grandes tutores, né? Meus grandes mestres, o João e o Duda. Acho que a gente está no caminho certo, tá certo? Eu, na faculdade, a hora que tinha aula de filosofia, eu matava a aula. Depois eu arrependi amargamente. Por que eu perdi algumas aulas de filosofia, né? Por que eu perdi a aula dos pensadores? Por que eu perdi a aula de quem não perde tempo, de quem ganha tempo em observar o que acontece à nossa volta, tá certo? E produz um artigo, produz uma teoria, produz um pensamento, que aquilo vai nortear, e isso é que fica na história. Essa capacidade de observar e de produzir. Muitas das vezes, o resultado uma perspectiva de estudo, de busca de alternativas e de busca de soluções. A magia da teoria, da parte científica, está aí. E eu estou muito feliz com esses novos alunos nossos, por esses trabalhos maravilhosos que eles estão fazendo. E pela grande oportunidade de tornar o nosso voleibol, o voleibol do Brasil, maior do que ele é, com produções científicas. O voleibol do Brasil já é o melhor do mundo, mas em produção ainda não, né? E, Ricardo, você e todos esses alunos nossos que passaram nesse nível 4, que foi o nosso laboratório, no curso do COB, durante 2 anos, um curso maravilhoso, e nos próximos cursos que nós fizermos, João, e para esses treinadores aí, independente de ser no curso nível 4 ou no curso do COB, tá certo? O trabalho que vocês desenvolverem numa universidade, tá certo? Que quer apresentar, que quer compartilhar, que quer ser generoso com o conhecimento e compartilhar com a gente, a CONAT está aberta para isso, entendeu? E aí a grande transformação, né? Eu acredito que esse momento que nós estamos construindo juntos, certo? Vocês, novos treinadores, vocês, grandes treinadores e grandes mestres, onde eu incluo o Radamés, eu vi o olho do Radamés, a hora que o Ricardo estava apresentando, eu estava observando o Radamés aqui, o olho dele brilhava. Ele de olho na tela e o olho dele brilhava. O Radamés está doido para interferir e fazer pergunta, porque foi um grande técnico, que tem uma bagagem fora do limite para poder também passar para vocês. É isso que encanta e é isso que é o nosso propósito, certo? Ricardo, você hoje apresentou e foi professor de uma sala de
85, 90 alunos. Tá certo? Eu tenho certeza que todos eles ficaram satisfeitos, tá certo? E, com certeza, vão ficar motivados por esse tema que é muito importante. Veja bem, o primeiro vídeo que você mostrou foi do Mundial lá em Turim, 2018. Lembra disso? Em Turim, 2018. Eu estava lá. E eu estava nos Jogos Olímpicos aqui de 2016. Conversando com o Rubinho e conversando com o Renan, eles falaram assim, eu gosto, eu não entendo nada não, né? Mas eu adoro conversar com quem entende para me aprender. Por isso que eu gosto de conversar com vocês, né? Conversando com o Renan e com o Rubinho, eu falei assim, gente, até 2016 predominou o saque violento, né? Nós vamos sofrer daqui para frente com o saque balanceado. Os nossos atletas não estão preparados, a nossa recepção não está preparada. Pode perguntar tanto o Rubinho, o Renan era técnico, mas o Rubinho também estava assistindo o campeonato lá. Pergunta para eles o estrago que fez o saque balanceado naquele Mundial de 2018. E tudo tem a ver com esse trabalho que você fez, com essas observações que você fez. Tá certo? Daí a importância do estudo, daí a importância da produção. Estou muito feliz, obrigado, Ricardo, obrigado ao seu grupo, entendeu? Fantástico, é isso que a gente quer, que vocês, cada dia que passa, vocês se motivem mais a pesquisar, a consultar, a estudar, para a gente produzir muito material para ficar na história desse nosso voleibol, que é muito grande. Muito grande porque tem pessoas grandes igual a vocês. O Brasil é um celeiro de gente competente, tá certo? E a gente tem que ter muito orgulho disso, tá? Parabéns a todos. João, de coração, Duda, de coração, intervenções magníficas. A todos esses nossos 85 técnicos que participaram aí, muito feliz por perguntas inteligentes e não vão parar por aí. Não vão parar por aí. É bola para frente, trabalhar, estudar. Como que é, professora Márcia? Teoria ou prática? Não, teoria e prática. Os dois não conseguem caminhar junto, eles caminham paralelamente. Então, a importância da teoria, né? O voleibol, assim como os outros esportes atuais, hoje eles não são empíricos. Na minha época era empírico. Eu vivia copiando treino dos gurus. Hoje, não. O esporte é científico. O esporte tem que ser estudado, tem que ser pesquisado para poder ter resultado. Tá certo? Parabéns para vocês. Muito feliz com a apresentação e muito feliz com o resultado, tá? Beijo grande. Carlão, deixa eu só dar uma palavrinha num negócio. É dizer principalmente para o Ricardo e a turma, e os dois companheiros dele de grupo, dizer ao Cacau, que fez a última apresentação e tal, que todos os treinadores, cada treinador tem a sua característica. Não tentem imitar ninguém. Agora, existem treinadores, por exemplo, eu saí daqui da quarta-feira passada, quando o Cacau... Eu liguei para o Carlão e falei, pô, Carlão, fiquei entusiasmado do jeito que o João ficou interrogando, chateando e tal. Existem professores... Eu jamais tive ou terei o dom de ser professor como o Duda e o João. Eu tenho outra característica. Então, sorte é de vocês de estarem com dois professores desse nível. Agora, o que eu, às vezes, sinto falta no pessoal mais jovem é o seguinte: perguntem mais, sejam mais chatos, fiquem chateando o João, chateiem o Duda. Aqui eu estou vendo que o Caetano está aí, o Caetano tem experiência. Chateiem bastante essas pessoas. O João hoje disse para mim uma coisa que é a maior verdade do voleibol. Existe a teoria do que é o mais aconselhável, talvez seja a palavra, mas não existe nada que seja definitivo, que seja isso é o correto e o resto está errado. Não existe isso. Então, vocês estão de parabéns. Jamais eu tive a capacidade de fazer um trabalho como esse que vocês fizeram nessas 2 últimas semanas e tal. E parabéns ao João e ao Duda.
com o passar do tempo, jamais perderam o entusiasmo de ensinar. E isso é uma das coisas mais bonitas que existe, para mim, essa determinação das pessoas de ensinar e tal. Isso é um dom. Isso é um dom que nasceu com eles e vai ficar para sempre com eles. Vocês todos estão de parabéns. Eu, quarta-feira, eu me divirto aqui. Às vezes eu penso completamente diferente, às vezes eu falo, vou falar, não, mas hoje eu falei alguma coisa, outro dia com o Cacau eu queria ter falado alguma coisa, eu falei, não, mas eu acho que o conversar hoje, infelizmente, não tem uma coisa que antigamente o João pegou, o Duda pegou, eu peguei e tal, que tinha muitos clubes, e quando terminava o treino, a gente ia para o bar do clube ficar conversando com outros treinadores de outros esportes, do nosso esporte, e a troca de ideias era uma coisa constante. Hoje, infelizmente, não existe mais isso, e é um pecado. Eu acho que falta muito, porque eu não tenho a menor vergonha de chegar, eu ligava para o treinador e dizia, para mim o teu time é o que está melhor bloqueando, o que você está fazendo? O outro, eu tive também a felicidade de ter iniciado minha carreira de voleibol com o Célio Cordeiro, com o Evandro e com o Bebeto. E eu era auxiliar dos 3, eu ficava de 2 às 10 e tal. Então, o conselho que eu dou para vocês, chateiem, nunca fiquem satisfeitos. Queiram sempre mais, porque eu tenho certeza que com esse caminho que vocês já percorreram, com esses professores que vocês tiveram, vocês só podem crescer cada vez mais. Parabéns a todos vocês aí. Obrigado, Rada. Belas palavras. Tá? Boa noite a todos e temos programação pela frente aí, gente. Fique atento nas novidades, né, Rada? Vem novidade para todo mundo, né? Boa noite, obrigado. Nada, parabéns. Boa noite, gente. Parabéns. Boa noite, gente. Boa noite, Ricardo, Duda, todos. Bom, Carlão, vocês